Bom dia. A gente está continuando, né, falando um pouquinho sobre as propostas da chapa do Luciano Braga. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas relacionadas ao item de infraestrutura, né, que é um item bastante importante. Então, basicamente, o que a gente tem nessa questão do item? Né? A primeira necessidade é de você fazer um levantamento, né, sobre o que existe de demanda, o que existe de necessidade no campo em relação à questão de infraestrutura. A gente tem muita coisa, obras que estão paradas, como o caso do restaurante, né, que pode ser o nosso bandejão, obras que estão em andamento, e a gente não sabe, de fato, o andamento dessas obras, né, como a gente não sabe nada e também não sabe nada em relação a essa questão das obras também, porque não há nenhum tipo de divulgação em relação a isso. Então a gente precisa saber como está, né, as obras que estão em andamento, os projetos previstos que não foram encaminhados até o momento, como por exemplo a transferência da biblioteca lá para o bloco F. Então, nesse primeiro momento, a proposta é formar uma comissão para a gente fazer esse levantamento, tentar entender, né, essa questão de infraestrutura no campus, e a partir daí levantar junto à comunidade quais são as demandas, quais são as prioridades em relação à questão de infraestrutura, né, já que não é, de fato, simplesmente a direção que deve decidir essas prioridades, mas a comunidade. E aí é importante colocar que a gente tem uma situação de restrição de recursos muito grande, em que a gente perdeu quase 60% do orçamento de 2015 para cá. Essa perspectiva continua pior, né, para os próximos anos. Então a gente vem já há alguns anos, por exemplo, com a rúbrica de investimento, que é a rúbrica que permitiria a gente fazer obra, né, zerada em quase todos os institutos e também nas universidades. Então hoje basicamente para a gente fazer qualquer tipo de obra, ou comprar qualquer tipo de material permanente, mas no caso é mais obra mesmo, né? Nesse caso a gente depende de orçamento de emenda, que é uma coisa que é totalmente imprevisível, né? A gente não sabe de fato se a gente vai conseguir, né, quanto a gente vai conseguir, enfim. Então a gente tem essa dificuldade, de fato, a gente não ter orçamento, né, para investimento, e a gente fica na dependência de conseguir emenda, que é uma coisa que a gente não tem nenhuma garantia se a gente vai realmente conseguir ou não. Então a gente tem esse problema, né, financeiro, então isso precisa ser colocado para os alunos, para todo mundo claramente, o fato que a gente não tem orçamento para investimento, né, e que a gente depende de emenda, que é uma coisa que não é certa, né? E então a gente, qualquer tipo de promessa que se faça em relação em infraestrutura, promessas estapafúrdias, né, são simplesmente promessas, porque de fato garantia de que a gente consegue fazer um monte de coisa não existe. Então até por isso a gente precisa tenha um processo democrático de discussão de quais são as demandas, quais são as prioridades, né, para que a gente realmente coloque como prioridade aquilo que realmente é de acordo com a comunidade e faça aquilo que a comunidade realmente coloca como prioridade, né? Então, assim, é importante dizer que tudo é importante, né? Mas se a gente tiver que escolher entre duas coisas que são importantes, o que a gente escolhe? O que é mais importante, por exemplo, se a gente tivesse que escolher entre comprar um ônibus para o campo para fazer trabalho de campo, visita técnica, ou terminar o bandejão, né? O que seria a opção mais correta a se fazer, né? Acho que não sou eu que tenho que definir isso, ou o diretor, né, ou seja lá quem for. Eu acho que é a comunidade que tem que discutir, né, e decidir qual é a forma mais correta de se gastar esse dinheiro. Se o mais importante é o ônibus ou se é mais importante o bandejão. Né? Pensando sempre que a gente é uma escola e que a gente existe, né, para o aluno. Então a gente tem que pensar sempre no aluno, porque o aluno é a razão de existir da escola. Se não tem aluno, a escola fecha e não existe mais. Né? Então isso é importante ter sempre isso em mente. Né? Um outro item relacionado a esse item, né, que é a questão da comunicação, que é algo que a gente falha muito na nossa escola. A gente tem uma comunicação muito falha e para uma gestão democrática é fundamental que a gente tenha essa comunicação de uma forma bem feita, profissional e ao mesmo tempo com qualidade, com participação de todos. Então isso é muito importante que a gente utilize todos os instrumentos possíveis para que as notícias circulam, para que as pessoas saibam de fato de tudo que está acontecendo. É fundamental que para participar você tem que estar informado, né? Então, por exemplo, a gente não vai conseguir que as pessoas participem, por exemplo, de uma reunião de conselho de campus, as pessoas não sabem que vai ter reunião, qual é a pauta e exatamente o que vai ser discutido em cada pauta. Então, para que haja participação das pessoas no conselho de campus, por exemplo, que é uma coisa que a gente quer, é preciso que haja divulgação, né, com antecedência,
de que vai ter reunião, né, qual vai ser a data, qual vai ser o horário, qual vai ser o local, e qual vai ser a pauta, né, detalhada que vai ser discutido, que exatamente vai ser discutido para que as pessoas possam se informar, né, discutir e participar, né, e participar com qualidade. Então a comunicação é extremamente importante. Outro aspecto relacionado a isso, que tem a ver com a questão da gestão democrática também, e aí é um pouco de confusão, né? Quer dizer, quando a gente fala de gestão democrática, não é fazer assembleia para decidir tudo, né? E aí quem realmente não entende o que é democrático, talvez tenha uma dificuldade de entender isso, né? De achar que tudo que a gente for fazer, tudo que o diretor vai fazer tem que fazer assembleia. Não, não é isso. Existem atos da direção que são burocráticos, que são rotineiros e que você, né? O diretor não vai fazer uma assembleia, né? Um fórum, toda vez que for decidir essas questões que são rotineiras, que são burocráticas, né? Então, o que você tem que fazer é o quê? É tomar a decisão, né, de acordo com o princípio da gestão, que é o princípio da democracia, da transparência, de buscar sempre o melhor para os alunos, o melhor para os servidores, né? E não, às vezes, simplesmente o bem de um pequeno grupo, né? Enfim. Então, esse que é o princípio geral da gestão. Então, você age de acordo com esse princípio e eu acredito que você não tem todas as condições para tomar essas decisões. Então, nesse caso, essa decisão é importante que ela seja publicizada o máximo possível, né? Mesmo sendo ações ordinárias, né? Ações rotineiras da direção, elas precisam ser publicizadas para que todo mundo saiba, né, o que está acontecendo na gestão, né, da escola. Agora, existem aquelas decisões que são estratégicas, né? Por exemplo, a questão do orçamento, né? Por exemplo, a gente tem um recurso de emenda e tem que definir o que a gente vai gastar, né, com aquele recurso de emenda, o que a gente vai fazer. Então a gente tem várias demandas, né, e tem que escolher qual dessas demandas a gente vai utilizar para gastar o dinheiro, né? A gente precisa, por exemplo, abrir um curso, né? A gente quer abrir um curso, quer fechar um curso. São discussões que vão impactar a vida de todo mundo, né? De professores, de alunos, né? Então esse tipo de discussão, existem discussões que são estratégicas para a instituição e que precisam ser feitas, né, no fórum mais amplo, né, com o máximo de participação e transparência possível. Então a comunicação é importante tanto para difundir, né, as decisões que são, né, cotidianas, quanto para chamar as pessoas para participar daquelas decisões que são realmente estratégicas. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.